Boa noite. Boa noite. Preso hoje um estelionatário que falsificava recibos para furtar gasolina de um posto em Santa Bárbara, na região central de Minas. O golpe chega a R$8 mil. Mário Alberto de Castro, de 32 anos, falsificava recibos para furtar gasolina de um posto de gasolina de Santa Bárbara, na região central de Minas Gerais. De acordo com o inspetor Cristiano Castro, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao suspeito após denúncia do proprietário do posto. O dono reconheceu pelas filmagens, as filmagens internas do posto já tinham conseguido captar esse meliante e ele empreendeu fuga em direção a Belo Horizonte. Além de abastecer o próprio carro, que foi apreendido por estar com a documentação vencida, o suspeito utilizava uma mangueira e um galão para levar mais combustível. Dentro do veículo a gente achou vários galões também que configuram que ele utilizava gasolina não só no veículo dele, mas também às vezes para poder vender essa gasolina para outras pessoas. Cerca de um ano que ele estava fazendo isso e o prejuízo estimado em R$8 mil aproximadamente. O homem vai responder por falsidade ideológica, furto e estelionato. Um motociclista, aliás, morreu hoje depois de um grave acidente com um caminhão na BR-040 em Contagem, na região metropolitana. Com a Polícia Rodoviária Federal, Nivaldo Rezende Vieira, de 34 anos, seguia de moto na BR-040 em Contagem, no sentido Sete Lagoas, Belo Horizonte. O motociclista vinha na pista da esquerda quando perdeu o controle e bateu neste caminhão. Ele morreu na hora. Não temos muita informação se ele veio com excesso de velocidade ou porque foi fechado um terceiro veículo que não foi identificado. Infelizmente veio a falecer. O tráfego de veículos foi feito em meia pista no sentido Belo Horizonte. O trânsito ficou lento no local. Permanece internada em estado grave a adolescente de 14 anos, vítima do acidente entre dois carros na BR-040 em Itabirito. A motorista de um dos veículos fez uma conversão proibida para entrar em um condomínio. Na batida, 2 pessoas morreram. Os 2 veículos envolvidos na batida ficaram com a frente e o para-brisas completamente destruídos. 2 helicópteros do Corpo de Bombeiros foram utilizados para retirar os feridos. Sorte é nossa que a gente tem um pelotão aqui próximo da rodovia e a gente fez o atendimento o mais rápido possível aqui no local. 2 pessoas morreram na hora e outras 2 ficaram gravemente feridas. A motorista do Palio fazia uma conversão para entrar naquele condomínio. Ela acabou sendo atingida pelo Voyage, que trafegava no sentido Rio de Janeiro-Belo Horizonte da rodovia. Uma pedestre que estava no passeio acabou sendo atingida. No local do acidente, há uma faixa contínua proibindo a manobra. Nem pode a pessoa que está no lado oposto da via entrar para o condomínio, né? A BR-040 ficou interditada nos 2 sentidos por causa do acidente. Os motoristas enfrentaram lentidão no sentido Belo Horizonte. De acordo com a assessoria do Hospital João 23, uma das vítimas está na UTI, respira com a ajuda de aparelhos. Um jovem de 26 anos, que também foi encaminhado à unidade de saúde após o acidente, está em estado estável e foi transferido para o Hospital Galba Veloso. Chega a 22 o número de mortos vítimas da chuva em Minas. A Defesa Civil confirmou a morte do homem que foi encontrado nesse domingo em Ipatinga. César Assis, de 35 anos, foi levado pela correnteza do Ribeirão Gerasa na última sexta-feira ao tentar salvar uma senhora de 52 anos. O corpo da mulher, que era vizinha de César, foi encontrado no sábado, a cerca de 20 quilômetros de onde ela havia caído. Com mais essa vítima, o número de mortes agora já supera o registrado em todo o período do ano passado. 38 cidades mineiras foram atingidas por temporais somente neste período chuvoso, sendo que 13 delas já decretaram situação de emergência. 199 mineiros ficaram desalojados e 176 pessoas estão desabrigadas. E continuando a falar em chuva, a chuva não deve dar trégua na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo menos até terça-feira. No fim de semana, um temporal causou prejuízos em Belo Horizonte. No dia seguinte ao temporal que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana, sinais de trânsito ainda estavam estragados. Segundo a CEMIG, pelo menos 18 bairros ficaram sem energia elétrica. 98 quedas de árvores foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. E aqui no bairro São Bento, na região centro-sul da capital, uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica, derrubando 2 postes. Vários moradores ficaram sem luz.
Quando eu cheguei para procurar os meninos, a árvore não estava mais lá. Do meu jardim dá para ver a árvore, que é muito grande. A árvore devia estar com as raízes podres, porque com a ventania que foi muito forte, ela cedeu e com ela veio a fiação e os postes caíram. Um caiu sobre a rua e outro caiu sobre o meu muro. Os bombeiros foram chamados para cortar a árvore e liberar o trânsito na rua. 3 adolescentes foram apreendidos suspeitos de assaltar uma farmácia no bairro Santa Efigênia, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, os funcionários do estabelecimento foram rendidos quando fechavam a loja. O trio, armado, trancou as vítimas dentro do estoque da farmácia. Eles levaram 5 malotes da loja, totalizando cerca de R$2.000, além de cartões de telefone e aparelhos celulares das vítimas. Uma pessoa que esperava um funcionário da farmácia do lado de fora viu toda a ação dos suspeitos e chamou a polícia. O trio fugiu a pé e foi preso logo depois. Todo o material foi recuperado. A Polícia Civil procura por suspeitos de arrombar a delegacia de Candeias, região sul de Minas Gerais. Os criminosos reviraram o local, estouraram o cofre e levaram um fuzil, uma granada, 3 escopetas, um colete à prova de balas, além de várias caixas de munição e um carregador. Ainda não há informações sobre como os suspeitos conseguiram entrar no local. Vários mandados de busca e apreensão foram solicitados e os policiais saíram pelas ruas de Candeias para tentar localizar os possíveis envolvidos no roubo. Até o momento, ninguém foi encontrado. O jogador do Cruzeiro, Anselmo Ramon, finalmente resolveu falar. É que durante as férias de dezembro, o atacante se envolveu num acidente na Bahia que matou uma pessoa. Anselmo Ramon quebrou o silêncio, mas... Isso aí sobre o acidente, quem está resolvendo é meu advogado, então ele conversou comigo, não autorizou falar nada sobre isso, quem está resolvendo é ele. No dia 8 de dezembro, durante as férias, o jogador de 24 anos se envolveu num acidente. Ao dirigir pela rodovia BA-099, região metropolitana de Salvador, ele perdeu o controle do carro e atropelou 2 ciclistas. Um deles morreu no local. Anselmo Ramon foi indiciado por homicídio e lesão corporal culposos quando não há intenção de cometer o ato. Isso eu vou levar pro resto da minha vida, né? É possível tirar isso da minha cabeça, mas... vou procurar trabalhar para esquecer isso aí o mais rápido possível. Sei que não vou conseguir esquecer, foi um acidente, uma fatalidade que aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa. Então agora é procurar trabalhar e fazer um bom ano em 2013. 3 homens foram presos por tráfico de drogas em Ribeirão das Neves. Com eles foram encontrados pinos de cocaína e dinheiro. Um dos detidos confessou que 40% da venda da droga ia para um traficante que foi preso 2 dias antes. O produto apreendido e os presos foram levados à delegacia. Os advogados Zércio Quaresma e Fernando Magalhães são autorizados pela Justiça Mineira a retomar a defesa de Marcos Aparecido, o Bola. Os dois protocolaram petição no último dia 3 de dezembro e na sexta-feira passada, dia 11, a juíza responsável pelo julgamento, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, autorizou o retorno dos 2 advogados na defesa do ex-policial no processo sobre o desaparecimento de Elisa Samúdio. A dupla de defensores abandonou o caso no primeiro dia do júri popular em novembro passado, por entender que havia sido negado o direito de defesa quando a juíza estipulou meia hora para cada defensor pronunciar-se. Na oportunidade, ela aplicou uma multa no valor de 30 salários mínimos para cada um pelo abandono do tribunal do júri. No despacho da juíza Marixa, a multa foi mantida, porém os 2 advogados entraram com recurso alegando que o abandono foi justificado pelo aniquilamento por parte da juíza da Constituição e do Código de Processo Penal. A juíza Marixa Fernandes estava em audiência durante a tarde de hoje e não se pronunciou sobre o assunto. Para a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os advogados retornaram à defesa de Bola porque em novembro eles haviam deixado o réu sem representação quando abandonaram a sessão do júri. O novo júri popular está marcado para 4 de março no Fórum de Contagem. A seguir, irmãos são suspeitos de arrombar caixa eletrônico. E a segunda etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais mobiliza estudantes e familiares em Belo Horizonte. Agora são 7 horas em ponto. Aguarde um pouquinho porque a gente volta já já com mais Jornal Band Minas. Jornal Band Minas. Oferecimento